Olá a todos, é uma honra estar aqui no Inspiração para conversar sobre algo que me fascina, a linguagem silenciosa do nosso corpo e como ela revela os nossos perfis comportamentais. Você sabia que a forma do nosso corpo, nosso biotipo, carrega pistas valiosas sobre nossas tendências naturais? Vamos conectar a essência de cada biotipo com os nossos padrões de comportamento, entendendo as motivações, os desafios e os talentos que se manifestam em cada um. Vamos decifrar essa incrível linguagem corporal e aprender a usar esse conhecimento para vivermos de forma mais autêntica e realizada. Recebemos hoje no Bate-Papo com Inspiração Milena Massoneto, psicóloga e especialista em inovação e estratégias de negócio. Com mais de 20 anos de experiência em liderança e transformação organizacional, ela nos ajudará a trazer mais clareza sobre os comportamentos humanos nas relações. Então seja muito bem-vinda, Milena, ao Inspiração. Olá, Pri, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um programa que traz bastante informação, conhecimento e inspira a gente em algumas transformações, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Que curioso a gente poder falar e entender mais como o nosso biotipo já revela muito da nossa personalidade, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, diz para mim, de onde origina-se o nosso comportamento diário, a forma como a gente age todos os dias? A forma como a gente age, ela tem uma origem num tripé. Primeira parte desse tripé, a primeira perninha desse tripé são os nossos aspectos biológicos, né? Então, a gente tem aí formado por uma genética, formado por uma epigenética, que explica, né, todo um componente que já existe até mesmo ali antes da gente nascer e que já pode ser avaliado e comprovado no útero. Quando a gente nasce num ambiente, a gente nasce numa família e aí a gente começa a ter uma interação entre esses fatores biológicos e esse ambiente com que a gente faz parte. Esse ambiente, ele está dentro de um contexto de uma sociedade, de uma cultura, onde existem valores, onde existem crenças e a gente vai interagindo com tudo isso. Dentro dessa interação, existe um terceiro tripé, que são as nossas emoções, é a forma como a gente sente, como a gente percebe tudo isso. Então, a combinação desses três fatores falam sobre o nosso comportamento. Eles dizem a forma como a gente vai reagir, como a gente vai se comportar, aquilo que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, desde bebê, desde criança. Achei muito interessante você pontuar essa coisa sobre a interferência do meio, né? Porque a gente diz muito sobre as pessoas e os ambientes que a gente se relaciona, né? Então, isso é fato, né? Você já está mostrando para a gente aqui, trazendo essa clareza, trazendo essa expansão de que realmente ela interfere na forma como a gente se comporta, né? E como e por que a gente se comporta de tal forma todos os dias? Então, quando a gente... Essa genética fala bastante desse comportamento, mas isso que você trouxe do ambiente é muito importante, porque a gente nasce e a gente busca a nossa sobrevivência, né? Então, o que é muito importante dentro dessa sobrevivência? O afeto, além, lógico, dos cuidados físicos, né? Dos cuidados biológicos que a gente recebe ali, o afeto é muito importante. Então, essa relação afetiva parental, ela é fundamental e ela diz sobre a forma com que eu vou me comportar, né, na minha fase infantil e, consequentemente, na minha fase adulta. Então, essa relação com a família, ela tem um fator importantíssimo nesse desenvolvimento. Mas aí o genético também entra, né? Por quê? Porque, às vezes, eu posso ter um comportamento mais extrovertido, mais agressivo, ou eu posso ter um comportamento mais introspectivo dentro de um contexto de uma mesma família. Sim. Então, aí isso já vem... os estudos já mostram que já no útero, quando o bebê vai se desenvolvendo por volta dos 7 meses, você já consegue ter uma compreensão de como ele reage, de como ele sente, porque a reação fala de sentimento. Então, como eu sinto e como eu reajo a partir desse sentimento. E aí, a relação entre o que eu vivo e como eu vou me comportar. E o reflexo disso vai determinando e vai me moldando. Eu posso
posso isso ou não posso? Eu vou até aqui, o que vai acontecer? Ou eu vou até ali? Eu vou desse jeito ou eu mudo a minha forma? Interessante você falar dessa questão, porque a gente vê famílias com 2 filhos e perfis diferentes, né? Completamente diferente, né? Completamente diferentes. Justamente porque a gente tem esses aspectos que são os aspectos biológicos. Esses aspectos biológicos, né, eles já trazem uma energia, eles já trazem uma forma de sentir, porque o comportamento, ele é uma das... ele é uma das dimensões da nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura psíquica. É o sentir, né? É o agir e o pensar. Então, a gente tem, antes do agir, a gente tem uma emoção. A partir dessa emoção, a gente constrói um pensamento e a interação dessa emoção com esse pensamento diz como eu devo, como eu posso me comportar. Só que tudo isso é involuntário, né? Tudo isso é involuntário, é um processo automático, é inconsciente. É um processamento, né, que a gente tem ali, um processamento cognitivo, um processamento neurológico inconsciente, e a maior parte desse nosso inconsciente, ele é emocional. Então, por isso que quando a gente fala das couraças e quando a gente fala que a gente consegue olhar através do nosso corpo, né, que o nosso corpo fala, sim, ele fala porque ele tem intrínseco todas essas emoções. Então, o corpo fala através das emoções. E quais são as consequências do nosso corpo? As consequências do nosso corpo do nosso comportamento, né? Da forma como o nosso corpo se... Como a gente se expressa, né? Isso. Porque nós nos expressamos. O comportamento, ele vem através de uma expressão da fala, uma expressão física, né? Um posicionamento que a gente tem. Então, as consequências disso é na interação com o meio. Né? Então, tudo depende do contexto que você está inserido e do que aquele momento exige de você. Então, por exemplo, eu estou aqui com você numa entrevista agora. É importante que eu me comporte de uma maneira um pouco mais extrovertida, para que eu consiga, né, responder as suas questões, para que eu consiga estar presente para o público, né, me expressar. Se aqui eu me comporto de uma maneira mais introspectiva, mais introvertida, talvez seja muito mais desafiador para mim estar aqui presente dando essa entrevista para você. Quando a gente fala de perfil, de comportamento, a gente lembra logo daquele teste do DISC, né? Sim. Então, assim, como que o DISC, ele traduz essa origem em perfis claros? O DISC, ele foi uma das primeiras ferramentas, né, dos estudos científicos psicológicos que tiveram para poder estudar comportamento. Ele nasce ali, né, numa época da psicologia comportamental, Skinner, e ele vem com essa proposta de estudar e entender grupos de comportamento, se existem grupos de comportamento, como as pessoas se expressam, como elas se comportam. E isso foi adotado, teve uma relevância, os estudos se mostraram bastante significativos e confiáveis, a indústria, né, organizacional, a indústria profissional, o corporativo, se apropriou bastante desse instrumento para que ele pudesse, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente, né, ali organizacional e corporativo, para que pudesse trazer, fosse uma ferramenta que ajudasse nas relações, na comunicação, nas relações interpessoais, na relação de liderança com os colaboradores. Então, o que eu posso usar para que eu consiga aqui entender de pessoas e desenvolver pessoas? Quando a gente fala de DISC, às vezes tem gente que não conhece porque ele é muito usado no meio corporativo. Fala pra gente o que significa a sigla do DISC. DISC significa, são 3 perfis, né? A gente tem a dominância, que é o D, a gente tem a influência, que é o I, a gente tem a estabilidade, porque o DISC vem do inglês, né? Então, establishment, então estabilidade, que é o S, e a gente tem a conformidade, que é o C. Então, cada uma dessas letrinhas, né? Cada um desses perfis, dessas dimensões, traduz características de comportamentos específicas, que são comportamentos que eles são
eles respondem muito àquele contexto, àquele momento que você está vivendo, né? Então, por exemplo, o DISC, ele não é uma ferramenta de alta profundidade de análise de traços psicológicos ou traços de personalidade, mas ele é muito legal e ele ajuda bastante a gente a trabalhar as dinâmicas profissionais no dia a dia, as dinâmicas de desenvolvimento, de crescimento, enfim. E a pessoa sabendo melhor em qual perfil ela se encontra, fica mais fácil a gente encaixar ela numa função, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela não está rendendo muito porque ela às vezes está no lugar errado. Sim, o DISC, ele traz para a gente um autoconhecimento, né? Então, a gente precisa entender que algumas funções, elas exigem da gente determinado comportamento, determinada atitude. Então, quando a gente tem o desejo, ou quando a gente aceita o desafio de assumir uma determinada função, é importante que a gente tenha o conhecimento de como eu estou neste momento para essa função. Então, quando a gente aplica o DISC, eu consigo dizer para você assim, Pri, a função que você vai assumir é uma função de liderança, você vai liderar uma equipe e dentro dessa função tem a perspectiva que você desenvolva mercado, certo? Então, quando a gente olha aqui o teu perfil, a gente vê que você tem uma dominância, quer dizer, a dominância é energia, a dominância é assumir riscos, a dominância é ocupar esse lugar de liderança, mas você também tem aqui uma baixa estabilidade, um baixo S ali. O que acontece com isso? A gente vai precisar trabalhar a sua paciência, a sua tolerância, porque senão a equipe vai surtar aqui com você, talvez a equipe não dê conta. Então, a gente vai trabalhando, então percebe, quando a gente traz isso, a gente reconhece a sua força, você se empodera dessa força e a gente usa essa força para o seu desenvolvimento. Ou então, seja, o autoconhecimento do DISC traz uma melhora nas relações, né, dentro do trabalho. Totalmente. Uma melhora na própria autoconsciência e na própria emoção consigo mesmo e nessas relações, na comunicação, né, no lugar que você ocupa, a compreensão do que aquele lugar exige de você e como você pode atuar naquela posição. Então, eu disse que ele é bem legal, assim, ele traz essa perspectiva que a gente consegue trabalhar com mais profundidade o desenvolvimento das pessoas. E tem algum perfil que gera uma certa resistência para fazer alguma mudança? Sim. Normalmente, quando a gente olha para a estabilidade, que é o S, quando a gente olha para a conformidade, que é o C, esses são perfis que eles são mais analíticos, eles são mais profundos, eles precisam e eles buscam segurança. Por exemplo, o conforme, que eu gosto de falar, analítico e estratégico, o conforme é muito analítico, muito estratégico. Ele busca ter certeza de tudo para que ele possa tomar uma decisão e para que ele possa se posicionar. E ele precisa de tempo, porque ele é super perfeccionista. Então, a mudança, quando chega assim, fala, vamos lá, vamos mudar aqui, vamos fazer outra coisa, vamos mudar a estratégia, ele precisa de um tempo para digerir isso. E o estável, além do tempo, ele precisa do afeto. Ele precisa do cuidado, ele precisa desse acolhimento para dizer para ele, vamos junto, você não está sozinho, a gente vai caminhar e dar uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Com isso, você consegue trazer para a mudança, né, acelerar até um pouquinho eles dentro dessa mudança, mas eles precisam desse cuidado, dessa atenção diferenciada, diferente do D, que provoca a mudança, e do I, que é animado, vamos junto, vamos embora, vamos junto na mudança. E deixa eu perguntar uma coisa, as pessoas, elas vão tendo uma certa, vai variando essa questão da personalidade, conforme a sua evolução, vamos dizer assim, ou esses perfis são engessados? Se eu sou dominante, eu vou ser sempre dominante com o S, talvez? Não, não são engessados, eles são muito contextuais. Então, vou usar um exemplo meu, se você me permite, tá? Claro. Eu sou psicóloga, eu sou fundadora de uma empresa, né? E eu também sou consultora. Então, eu tenho 3 funções diferentes que exigem perfis diferentes. Quando a minha essência, ela é
influente e dominante, essa é a minha essência. Só que quando eu estou atendendo clinicamente, eu atuo muito mais com influência do que com dominância. Quando eu estou na gestão da startup, eu atuo com dominância. E na consultoria, a conformidade aumenta, a análise, estratégia precisa estar muito mais alta. Então, isso varia conforme a posição que eu estou ocupando. Porque hoje também existe muito desenvolvimento e muito conhecimento para isso acontecer. Então, é possível, algumas expressões do DISC, elas falam um pouquinho da nossa profundidade, né? Então, sempre quando você faz o teste, dá resultados diferentes, sim, pode acontecer. Mas observa que o teu resultado, o teu maior percentual, porque a gente nunca é uma coisa só, sim, o teu maior percentual, ele vai sempre aparecer mais alto. Vai estar mais ele sempre vai estar em destaque. Né? E o que acontece quando dois opostos de perfis precisam negociar, tipo o D e o S? Depende do quanto de autoconhecimento eles já possuem, né? Mas dentro de uma negociação onde, digamos assim, eles não possuem o conhecimento do perfil, né? Tem esse autoconhecimento, a gente vai ter um D, um pouco impaciente, intolerante com o S, né? Porque o S vai pedir muita explicação, muitos detalhes para poder avaliar essa negociação. Né? Então, se for o contrário, se for o S negociando alguma coisa com o D, né, querendo vender, querendo alcançar alguma coisa, o S vai precisar ser um pouco mais rápido, ser um pouco mais objetivo e pragmático para conseguir convencer o D nessa negociação. Então, porque, assim, gera um conflito, gera um desconforto. Pode gerar um desconforto aí nesse processo se não existe um autoconhecimento. Quando tem o autoconhecimento, você já sabe como conduzir melhor e como você pode acessar e aí ter um resultado melhor na sua negociação. Qual que é o primeiro passo para empresas que querem usar o DISC como uma ferramenta no desenvolvimento contínuo? O primeiro passo é contratar profissionais que são especializados, que vão poder entender o contexto da empresa, o objetivo da empresa com esse trabalho e aí, dentro disso, fazer as avaliações que forem necessárias para a implementação acontecer. Né? Uma grande parte das empresas hoje já usam o DISC no processo de recrutamento e seleção, para poder ter mais assertividade nesse processo, na avaliação comportamental. Outras empresas, por exemplo, eu trabalho com muitas empresas que usam para o desenvolvimento de performance de resultados ou para resolução de conflitos. Então, existem objetivos específicos onde você entra com a ferramenta e essa ferramenta entra dentro de um contexto associado a outras ações, a outras práticas. E isso interfere muito mesmo, porque assim, eu tive uma escola e antigamente a gente não fazia isso, né? Vamos fazer um perfil para ver quem se relaciona bem, quem atende aquilo que eu busco, né? Então a gente simplesmente colocava que a gente estava dentro de uma secretária e ia chamando, né? Ou pegava alguém que era conhecido, né? E na minha última secretária foi a minha mais assertiva, eu peguei uma empresa de RH mesmo e ela fez uma análise dentro do meu perfil, porque você vê que não estava dando certo, porque são pessoas que não compactuam, né? Ali. E a minha última secretária foi fenomenal, porque eu falo que foi até difícil desapegar, porque eu fechei a escola e eu falei assim, fica aqui comigo. Que bom, olha só. De tão maravilhoso que deu certo, né? Porque realmente é alguém que encaixou dentro do perfil. Isso, comigo. Que é complementar, né? Às vezes, isso é super importante, porque não existe um perfil melhor que o outro, né? Existem os desafios que você vai assumir e dentro de todos os desafios existe uma equipe e existe a necessidade dessa complementariedade. Então, por isso que é legal, que bom que você usou para a sua secretária. Muito legal. E a gente está falando de DISC, mas tem outras ferramentas? Tem nesse outras sentido ferramentas. Dessa avaliação de perfil? Sim, tem outras ferramentas. Por exemplo, hoje eu uso muito o Big Five, que já fala de traços de personalidade, ele é um pouquinho mais profundo. Eu gosto de usar também o Take, que fala de inteligência emocional, eu cruzo essas duas informações e tenho usado também a análise de esquemas adaptativos. Mas tem uma específica, que é o Reich, que ele fala, né, das
couraças e ele traz a expressão corporal. Você vai falar com a Janaína, que você me contou, a Janaína vai trazer um pouquinho de como que isso funciona na prática e como que é legal, porque o Reich, ele já vai numa profundidade que você já traz ali expressões do comportamento que já tem um pouco mais a ver com a personalidade também. Então, isso ajuda muito na liderança, isso ajuda muito na relação interpessoal, nas negociações, é bem legal. Janaína vai contar pra gente. E fala pra mim uma coisa, como que é possível mudar o nosso comportamento? Para que a gente consiga... Tem uma coisa muito interessante na mudança de comportamento, tá, Pri? Assim como o ambiente influencia o desenvolvimento do nosso comportamento, o ambiente influencia muito a mudança de comportamento. Tá? Então, quando a gente quer mudar um comportamento enquanto instituição, se a gente estabelece uma estratégia para a mudança daquele comportamento específico e a gente trabalha pensando no coletivo, essa mudança ela é muito mais pragmática e assertiva. Agora, nós, seres humanos, aqui no dia a dia, né? Quem me busca para fazer terapia está buscando uma solução nesse sentido. É importante que a gente entenda o que a gente sente e o que a gente pensa. Através das nossas emoções e dos nossos pensamentos, a gente vai entender por que a gente se comporta daquele jeito. E aí a gente vai conseguir trazer uma compreensão, um acolhimento e a mudança do comportamento, ela pode ser automática, ela pode ser uma consequência desse processo. Milena, muito obrigada. Eu acho que a gente startou esse tema que é super importante, né? Não só nas relações corporativas, mas na nossa relação do dia a dia, né? Sim. Obrigada pela oportunidade. Desejo que Inspiração tenha sempre muito sucesso. Vamos para um rápido intervalo, mas fica por aí que no próximo bloco recebemos Janaína Moraes, pedagoga e analista comportamental, que vai mostrar como o corpo revela histórias e emoções. E a nossa artista misteriosa está criando uma obra que dialoga diretamente com tudo que estamos discutindo hoje. Voltamos já já. É com grande alegria que recebemos Janaína Moraes, pedagoga e analista comportamental, especialista na leitura dos traços de caráter. Ela nos mostrará como o corpo registra histórias e padrões emocionais. Prepare-se para uma experiência prática e ilustrativa que transformará a nossa compreensão sobre como reagimos ao mundo. Janaína, muito bem-vinda à Inspiração. Muito obrigada, Pri. É uma honra estar aqui com você, falando desse assunto que me encanta, que é sobre o comportamento, o desenvolvimento humano. Jana, esse momento agora vai ser um momento que é de ação que a gente fala, que a gente pega o pessoal pela mão lá em casa e fala assim, vamos entender o porquê nós somos e agimos como agimos? Então, para a gente começar, a gente vai colocar a primeira imagem, vai ser bem ilustrativa para que as pessoas entendam, e daí você vai falando sobre e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre os traços, né? Como que surgiram esses estudos? Foi lá no século passado, contemporâneos de Freud perceberam que pessoas que tinham um formato de corpo parecido, elas pensavam, sentiam e agiam de maneiras parecidas. Aí a gente tem até no próximo, que mostra ali os nomes, né, dos personagens, que as pessoas conhecem mais Freud, mas também tivemos Wilhelm Reich e Alexander Lowen, que eles contribuíram aí com essas pesquisas. Enquanto Freud vinha com a parte da psique, Wilhelm Reich vinha com a parte corporal, como isso impactava no corpo, e Alexander Lowen veio com a parte da energética, o pai da bioenergética. Então, com esse conjunto de estudos e pesquisas, a gente conseguiu compreender como que o nosso pensamento fica registrado no nosso corpo. Os nossos traumas, eles são registrados ali através de couraças e eles moldam o formato do nosso corpo e fazem com que a gente identifique a forma como a pessoa ela pensa, sente e age somente de olhar para o corpo dela. Vamos para a próxima imagem, então, para a gente entender. Aí eu trouxe aqui para ficar bem prático, né? Acho que todo mundo conhece, todo mundo assistiu ali o Divertidamente. No primeiro filme, a gente tem um destaque especial lá para os 5 personagens, né? Que aqui eu chamo de traço criativo. Na literatura, você vai encontrar com outros nomes, mas como eu levo essa linguagem para a parte infantil, a parte da pedagogia, eu gosto de chamar e potencializar a principal característica positiva desse traço, que é a criatividade. E fica mais fácil para a gente entender aqui também, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Durante o período da formação desse traço, é no período da gestação. É quando o bebê, ele está lá só existindo, só que
acontecem coisas no mundo externo, na vida da mãe, que impactam o ambiente onde ele está. Exemplo, a mãe levou um susto, ela está preocupada. O que acontece com aquele útero? Aquele útero ele se contrai, vai menos sangue, menos oxigênio e fica desconfortável para aquele bebê. Então, qual é a sensação que ele percebe? É que ele não está sendo bem-vindo naquele ambiente, que aquele ambiente estivesse como se fosse rejeitando ele. Rejeitando ele, repelindo ele. Isso. E aí ele começa a desenvolver a habilidade para conseguir combater essa rejeição, que é a habilidade da criatividade. Por quê? Nesse período, é um período onde estão sendo impactadas muitas informações que são registradas ali na parte cerebral. Então, aquele bebê ele para um pouquinho de mexer e toda a energia que deveria estar indo para o corpo todo se concentra muito na parte cerebral, na cabeça. Então, tudo que é relacionado à imaginação, à criatividade, essa pessoa vai desenvolver muito nessa fase. Então, vão ser adultos que serão extremamente criativos. Sabe aquela pessoa que ela cria do nada, ela tem uma ideia que você fala, como é que ela não sabe como vai colocar em prática, mas ela cria, ela tem várias ideias, gosta muito daquele papo mais profundo, papo cabeça, só que também vai ser uma pessoa que não é muito do afeto, do apego. Então, ela vai ser um pouco mais, fala, mas não pega, por favor. E ela vai ter uma bateria social um pouquinho mais baixa. E o formato do corpo, é óbvio que ali a gente tem uma imagem bem caricata, mas o formato do corpo vai ser basicamente assim, vai ter os olhos maiores, a cabeça um pouco mais avantajada, pouca energia no corpo, porque são pessoas que estão concentradas ali nas ideias, na imaginação. Então, a primeira dor é essa, é a dor da rejeição que a gente desenvolve e a habilidade da criatividade. E quando essa dor se repete ao longo da vida adulta, essa pessoa vai sentir com muito mais intensidade do que outras pessoas. Engraçado, né? Essa relação da rejeição com a criatividade. Eu nunca imaginaria isso, né? Eu já assisti uma palestra da Jane, então eu já tive essa expansão nesse momento que ela trouxe esse conhecimento, né? Mas é interessante o quanto, né, a gente responde de acordo com as situações, né? Exatamente. A gente tem mecanismos de defesa para poder se proteger daquela dor. E daí você falou que ao longo da vida, quando a pessoa sentir uma rejeição, vai ser com uma intensidade ainda maior. Então, uma pessoa que já tem essa característica, essa dor registrada lá atrás, todas as vezes que isso acontecer, ela vai sentir com muito mais intensidade. Ela vai como se fosse sofrer mais? Como sofrer é que é? mais com relação ela vai a isso. Sentir mais se ela tem uma sensação de ser rejeitada pelo parceiro, se ela tem uma sensação de ter suas ideias rejeitadas ali no ambiente de trabalho, para ela vai ser uma dor mais profunda do que para outros traços. Interessante. Então, vamos para o próximo, então. Próximo traço. Aí a gente tem o traço comunicador, que é representado ali pela nossa tristeza do Divertidamente. Ela né? é muito engraçada. Você vê que interessante. Você vê como a tristeza ela é fofinha, dá vontade de abraçar, de apertar? De pegá-lo no colo, né? Exatamente, de cuidar dela. Por que isso acontece? O traço comunicador é quando a criança nasce e ali o primeiro momento ali que a criança tem após o nascimento é com a mãe e o meio de comunicação dela é o quê? O choro, né? Ela chora para tudo que ela vai fazer. E ela sente que ela precisa ser cuidada. Então, o que acontece? Digamos que essa criança, ela está lá, tendo uma necessidade e que ela sente que não foi atendida. Obviamente, isso não tem a ver com a intenção do adulto. Claro que se houve de fato um abandono, a criança vai sentir isso com muita intensidade, mas não necessariamente tem a ver com a intenção dos cuidadores ali. Digamos que essa criança está chorando, a mãe já foi lá, ela já amamentou, ela já trocou e essa criança continua chorando porque a mãe não sabe que talvez tenha ali uma linhazinha amarrada que está machucando o pezinho da criança. Qual é a sensação que essa criança registra? Estou abandonada, eu não tenho um adulto, alguém para me cuidar. Então, para que eu não me sinta mais assim, eu vou me comunicar ainda com mais intensidade. Eu vou chorar mais alto, eu vou chorar de outras maneiras. E você que é mãe, certamente percebe que as mães têm essa facilidade de identificar que cada choro tem um significado. Esse choro é de fome, ela está com sono, ela está cansada. Então, essa pessoa desenvolve aspectos no corpo dela voltados para o acolhimento. Então, vai ter aqueles olhinhos, tipo os olhinhos do gato de botas do Shrek. Vai ser aquele adulto que parece que nunca envelhece, com as bochechinhas assim, vai ter um corpo mais macio. Então, a gente consegue identificar essas características nesse traço de caractere. E, diferente do primeiro traço, vão ser pessoas que precisam de conexão. Elas falam pegando, elas vão falar com muito mais intensidade, elas precisam desse olho no olho, porque senão elas se sentem abandonadas. E quando essa dor se repete na vida adulta também, vai ser com muito mais intensidade. Então, ela vai estar sempre preocupada e sempre procurando ali situações para que ela possa se conectar com as pessoas. Esse é o grande superpoder. É a comunicação, é a conexão e o estar perto de pessoas para esse traço é muito importante. E ela vai ter esse perfil, assim, do ela corpo, vai ter biotipo. um corpo
mais arredondado. Arredondado e macio. Que é nesse momento, porque durante esse momento o desenvolvimento já não está mais no cérebro, ele já está nessa parte aqui, ó, da cervical. Então, tudo que está relacionado aos 5 sentidos, esse traço vai ter com mais intensidade. Sabe aquela pessoa que come a comida, que sente a comida, que ouve uma música, ela consegue se arrepiar, ela sente a música com muito mais intensidade. Então, tudo que está relacionado aos 5 sentidos, esse traço vai sentir com muito mais intensidade. E ele vai ser capaz de fazer aquilo que foi a origem da dor dele, por exemplo, de perceber os ambientes. Aquela pessoa que consegue, sem você dizer nada, perceber que você não está bem. Só que aí tem um grande perigo nas relações, porque na cabeça dela, todo mundo acha isso também, consegue fazer isso também. Então, ela vai esperar e ficar esperando que o outro responda. Adivinhe o que ela quer. Sim. E aí, isso aí entram os conflitos, né? Porque não tem como adivinhar o que a pessoa quer. E ela fala, mas é óbvio que era isso que tinha que ser feito ali no relacionamento, seja de casal, seja de trabalho. É óbvio que fulano teria que ter falado dessa maneira. Como assim não fez? Não, não é óbvio. É porque para ela é uma facilidade, uma habilidade que ela tem. Mas para as outras pessoas, não. Muito bom. E a gente vai ter que assistir o filme de novo, agora olhando com essa visão, né? Então, vamos para o próximo traço. Sim. Aí, aqui a gente tem a alegria, né? Que é o traço controlador. Você vê que a alegria, ele controlava tudo? Ela queria colocar a bolinha da tristeza. Não, agora não, vamos colocar boas memórias. Ela estava controlando tudo ali. Sim. Então, por quê? Quando a criança ela cresce um pouquinho mais, o desenvolvimento vem para essa área da torácica aqui. Então, a criança ela ainda não anda, mas ela já tem a parte das mãozinhas ali, manipula as coisas muito bem. E ela já consegue ter um contato com outras pessoas além da mãe. Então, ela vai começando a perceber como é que o mundo funciona. Sabe quando a gente pede para a criança fazer uma gracinha? Ai, faz de novo. Aí a gente ri, aí todo mundo fica feliz. E a criança faz, então quer dizer que se eu fizer isso, ele faz isso, que interessante. Aí a criança joga o brinquedo no chão, aí o pai vai lá, pega, não pode jogar. Ela tá ali criando na cabeça dela, só percebendo o mundo e as reações. Ela, então quando eu jogo no chão, ele me devolve, que interessante. Aí ela está se desenvolvendo. Só que ela desenvolve uma grande dor, que é a dor de ser manipulado. Exemplo, digamos que um dia essa criança está cansada, ela não quer fazer aquela gracinha. Aí o adulto fala, então tá bom, meio que deixa ela de lado, então ela fica assim, então peraí, se eu não faço o que a pessoa está querendo, ela não fica feliz, ela não sorri, então... peraí, como é que eu vou desenvolver habilidades e como é que o meu corpo vai favorecer o desenvolvimento para que eu não passe por essa situação de novo? Então, ela desenvolve a habilidade da negociação, da liderança, de coordenar coisas, pessoas e lugares para que ela não sinta novamente essa dor. Então, vai ser aquele adulto que vai estar sempre em posição de liderança, ele vai estar sempre com muitos contatos, conectando as coisas, as pessoas e os lugares para que as coisas deem certo. E vai ser um traço assim que é do ganha-ganha, sabe? Sabe aquela criança que te cobra combinados? Ou aquele adulto, mas você falou que tinha que ser feito dessa forma e você não fez. Então, para ele, vai ser uma dor muito grande quando esses combinados eles não são cumpridos. Quando ele se sente em desvantagem na negociação. E quando ele está no superpoder, que a gente chama, né, com essa habilidade ativa, ele vai sempre querer o ganha-ganha. Vai ser um traço muito justo. Mas quando ele está na sua dor, ele vai começar a puxar tapete, ele vai começar a manipular somente pela manipulação para que ele não se sinta novamente com essa dor aí existencial, a dor inicial da vida dele. Diz pra mim, vocês já estão se enxergando aí? Alguém aí conhece o filho, você? Isso aí. Marido. Vamos pro próximo, então. Aqui a gente tem o traço comprometido, que é quando o processo de desenvolvimento chegou ali naquela parte onde a gente começa a ter o controle dos esfíncteres, né, na lombar. Então, a criança, ela está controlando ali as necessidades dela, né? Que é o processo de desfraude que está nesse período aí. Eu trabalhei em escola por 18 anos e a gente tinha muito cuidado nesse período porque impacta bastante. Porque, por exemplo, a criança ela ainda não controla bem a necessidade de fazer o xixi e o cocô. Ela consegue ficar ali naquele período entendendo a mensagem de que ela tem que segurar, que ela tem que chamar para ir na hora do banheiro, mas nem sempre ela vai conseguir. Aí o que acontece? Às vezes, por mais que o pai fale com o maior carinho do mundo, poxa filho, de novo, fez na roupa, o papai não já falou que tinha que chamar para ir no banheiro? E aí aquela criança, ela se sente exposta, humilhada de alguma forma, porque ela fala, não corresponde à expectativa daquela pessoa ali que me ama, que está me cuidando e fui exposta aqui. Ou então, às vezes, um priminho, um coleguinha mais velho que está ali na brincadeira, fez de novo na roupa. Então, a criança, ela sente muito essa dor. Então, o que vai acontecer com o corpinho dessa criança? Vai desenvolver características para que
não passe por isso de novo. Então, quando você vê um adulto que tem um formatinho mais quadradinho, mais troncudinho, corpo mais troncudinho, a nádega mesmo mais trancada, porque ele comprimiu. Imagina a criança tentando se segurar com o corpinho denso para que não escape nada. Então, ele desenvolve essas características no seu corpo. E aí vai ser uma pessoa do planejamento, vai ser aquela pessoa que vai querer prever tudo antes que aconteça para que não dê ruim. Já deu ruim uma vez lá atrás e eu me senti muito mal, eu não quero me sentir exposto. Então, vão ser pessoas que vão ser ótimos planejadores, só que elas vão ser mais lentas na execução, porque vão ser perfeccionistas, porque querem que tudo dê muito certo, para que não se exponham novamente. E aí vai ter o formato do corpo assim, e como é uma pessoa que vai aguentar muito, ela vai aguentar ali as dificuldades, ela vai levar muitos sentimentos dela e dos outros. Vão ser pessoas muito empáticas, mas elas são mais caladas, porque elas não querem se expor. Então, o que vai acontecer? Quando essa pessoa segura muito, acontece o que acontecia com a raiva lá. Ela explode. Explode. Então, assim, sabe quando você fala, gente, essa pessoa tão calma, tão assim, do nada surtou. Ela já estava carregando tanta coisa. Já estava carregando tanto tanta tempo. coisa há tanto tempo. Exato. E aí acontece isso com esse comportamento. Então, sempre é a relação, como se fosse a dor dela, que leva a esse comportamento dela, né? Que é o planejamento, o comprometimento, que às vezes desencadeia nessa emoção. Exato. E aí eu trago aqui no filme, né, usando a linguagem do filme, é a fraqueza dela, a dor da exposição, da humilhação. E o superpoder dela é o planejamento, a habilidade de prever riscos, tudo isso. E o último traço de personalidade? O último traço é o traço competitivo, que é representado ali pela Nojinho. Você percebe que a Nojinho é o único traço que já tem características mais de adulto? Ela tem os cílios, ela tem um vestidinho um pouquinho mais ali alinhado, ela já tem um lacinho, né? Por quê? Durante esse período do desenvolvimento é quando chega na parte onde a criança ela começa a ter o desenvolvimento e o entendimento do mundo em pares. Então, o que é isso? Ela percebe que o papai tem a mamãe, o titio tem a titia, o vovô tem a vovó, e ela está sozinha ali no mundo. É muito natural que o menino, ele identifique o pai dele como a figura da mãe e que a menina identifique o pai dele com quem faz a figura ali do pai, naquela relação, no ambiente em que a criança está vivendo. Então, só que ela percebe que não é o par, porque peraí, eu sou a princesinha do papai, eu sou o filhinho ali da mamãe, só que depois eu vou dormir sozinha, o papai está com a mamãe e eu não tenho um par ali. E aí fica essa confusão na cabeça, ela não tem uma maturidade para entender que ela não tem que ter um par naquele momento. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela se sente traída, trocada, excluída naquele período ali do desenvolvimento. E aí, o que o corpo dela vai fazer? Vai desenvolver habilidades para que ela não se sinta assim novamente. Então, vai desenvolver o quê? Uma musculatura mais evidente, uma proporção corporal mais atrativa. É aquela pessoa que vai malhar um mês, já está começando a ver os músculos. É uma pessoa que ela é naturalmente atraente, porque ela se desenvolveu para ganhar. Ela não quer perder em nenhuma outra relação que ela tenha para não reviver essa dor ali inicial que ela teve. Então, ela vai ser extremamente competitiva, extremamente ágil. Ela vai conseguir se colocar bem nos ambientes, vai querer estar sempre muito bem alinhada, porque essa característica ali dela vai garantir que ela não seja trocada novamente. Ela fica sempre olhando para a dor dela e trazendo superpoder para perto dela. Exatamente. E aí, é aquela pessoa que precisa, numa relação, ter segurança de que ela não vai ser trocada e traída de novo. Se por um mínimo detalhe ela se sente assim novamente, ela vai sofrer. E aí ela vai causar dor no outro também. E a emoção dela, que é representada aí pelo nojinho, Exato, né? Ela passa essa sensação. E o formato do corpo. Você vê que é um formatinho de ampulheta? É um formatinho assim, bem desenhadinho. Bem de corpo mesmo, de mulher ou de homem também. E Jana, na verdade nós não temos só um perfil, né? Nós podemos estar relacionando todos os perfis ali, né? Exatamente. Nós temos todos os traços. Até que se quiser passar o último slide, a gente vai ver ali. Todos último nós slide para a gente poder ver, passamos por todas essas fases de desenvolvimento. E ao passar por todas dessas fases do desenvolvimento, nós tivemos impactos durante essas fases. Então, a gente sentiu ali a dor da rejeição, em menor ou maior grau, a gente sentiu a dor do abandono, em menor ou maior grau, a gente sentiu a dor da manipulação, também em menor ou maior grau, a dor ali da humilhação, da quebra da expectativa, da traição, da troca, a gente sentiu. O que dá para saber? É quanto de cada traço você tem e qual dor sua está mais latente naquele momento. E daí entra como utilizar, né? Exato. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na relação com a equipe. Exatamente. Por exemplo, na vida pessoal vai ser muito mais fácil, porque isso vai trazer uma parte muito relacional latente. Como eu me relaciono com o mundo a partir daquela dor e daquelas habilidades que eu desenvolvi.
Como na minha parte profissional, eu vou perceber melhores habilidades. Um exemplo, uma pessoa que tem um traço criativo, que tem uma imaginação maravilhosa, mas que não gosta muito de contato com o público, se eu coloco essa pessoa para fazer atendimento ao público, ela vai estar na dor dela o tempo todo. Sim, e você fica enaltecendo a dor dela, fica colocando ela ali de frente, né? Isso não é bom. Exato. Ou uma pessoa que é comunicadora, precisa de conexão, você bota ela de frente para um computador o dia inteiro para ficar sozinha ali. Ela vai chegar em casa, ela vai estar desesperada, exausta, não vai saber por quê. Aí vai ter um conflito lá na casa dela com o marido, porque ela explodiu, porque ela não entende a habilidade dela, ela não entende a dor dela, e aí ela fica o tempo todo se colocando em ambientes e lugares que despertam essa dor. Muito bom, Jana. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo e bem ilustrativo. Adorei essa relação, né, dos personagens, para que as pessoas possam entender mais. Muito obrigada, viu? Sim, por nada. Foi um prazer. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco vamos revelar a nossa artista misteriosa. E a obra que ela está criando está simplesmente linda. Fica com a gente que a gente volta já já. Silvana une a profundidade da psicologia com a expressividade do papel machê e do giz pastel. Buscando a cura que ressoa no corpo e na mente, ela nos traz hoje sua obra de empapelamento, uma peça psicossomática que dialoga diretamente com a linguagem do corpo que estamos tanto explorando. Seja muito bem-vinda, Silvana. Obrigada à equipe, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Nós já estamos todas equipadas aqui para mostrar todas as etapas de um processo, né? Sim. Antes da gente começar, qual é a sua principal motivação ao unir a arte com a psicologia? Muitas vezes o meu paciente chega no consultório, ele fala assim para mim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que falar. Ou então aquela dor, ela está tão entalada na garganta, essa corporificação da dor, ela é tão intensa que ela cristalizou, ele não consegue falar. E às vezes ele só chora. E aí o que eu faço? Eu disponho N materiais de artes e eu falo assim, então vamos mergulhar. Vamos mergulhar nesse universo, vamos trazer essa expressão, essa dor, todo esse material que você tem. E às vezes ele fala, eu só sei fazer boneco palito. Eu falo, então faça um boneco palito. E a partir daí, dessa expressão, eu vou começar a trabalhar todo o inconsciente que foi projetado naquela obra. Que interessante. Então você vai usando ali a sua experiência quanto artista, como arte educadora, como uma ferramenta para trabalhar os seus bloqueios também. Isso. Meus pacientes, todos eles são incentivados a terem algum hobby. E como que o papel machê, né? Aqui ela fez um boneco de empapelamento Isso. que a gente vai mostrar, mas como o papel machê se tornou sua linguagem corporal? Porque ele é prático, ele é gostoso, ele é sinestésico. Todo mundo que bota a mão aqui é como se fosse uma argila. E as pessoas se encantam com essa textura. Aqui ele está dentro de um plástico. Sim. Mas imagina a pessoa faz assim, ó, crack, e ela vai voltando para a infância. Muitas vezes para aqueles bloqueios, onde a mãe eu falava assim, não pode, não suja. Quantos pacientes eu tenho que chegam no consultório e falam, mas eu não sei, mas eu vou errar. Eu falo assim, ótimo, vamos errar juntos. Justamente para trazer essa emoção. E aí, no saquinho, essa é a primeira etapa do papel machê? Essa é a primeira Fala pra etapa. gente. É aqui que ele começa. Certo. Aqui a magia acontece. E o que é essa misturinha? Fala pra gente. Papel e cola, basicamente. E Cola cada... branca. O meu cola de farinha de trigo. Ah, legal. Eu gosto da textura da cola da farinha de trigo. Que você mesmo faz. Exatamente. Tem artistas que preferem a cola PVA. Vai depender do artista. Porque isso aqui é uma conexão muito forte com o artista e, consequentemente, com o paciente também. Né? Então, tem várias maneiras de fazer essa belezinha. E daí, depois dessa etapa? Aí, vem pra cá. A segunda etapa é você idealizar uma peça. Certo. Aí monta aqui, monta de qualquer jeito, embola papel, faz uma peça. A terceira etapa, camadas e camadas de papel, para isso ficar duro. E aí, sim, a terceira etapa é o papel machê, propriamente dito. Aí daqui vem toda a expressão.
Aí vem o que você quiser colocar. Ele Tá conversa. molinho e você vai fazendo, moldando. Vai como se fosse moldando. uma argila mesmo. É uma argila. Aham. Só que uma argila um pouco mais ecológica, porque entra na sustentabilidade. Você está tirando o lixo da natureza e não tirando a natureza. Legal. E o que a obra de empapelamento comunica sobre o corpo? Aqui a gente tem uma obra que foi que ela Em fez andamento. hoje, ó, que está em processo, ainda não acabou, tá? Mas ela vai comentar pra gente como que a obra dela de empapelamento faz essa comunicação sobre o nosso tema de hoje, né? Sobre o corpo. Nós temos aqui 3 peças. Aham. Essa peça que eu estava construindo foi inspirada numa paciente de ontem. Uma paciente que o sonho dela era ser uma mulher que brilhasse. E hoje ela não tem brilho. Então, aquela história, ao desenrolar da consulta, era de muita tristeza e muita dor. Porque ela queria brilhar. E ela sente que hoje ela não brilha. Estamos trabalhando isso. E essa boneca representa isso, uma boneca que está brilhando, as cores, parece uma princesinha. Sim, e é como se fosse um processo de materialização mesmo, sim. né? Trazer isso, né, para a nossa realidade, né? Tanto que quando a gente trabalha com a minha escultura aqui é uma escultura conceitual. Eu tenho uma ideia, ela não tem compromisso com a beleza. Ela me cansa, ela me traz um cansaço quando eu termino de executar uma peça. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra arte que você faz, que é o giz pastel? Sim. Qual é a relação do giz pastel e a emoção? O giz pastel, ele é muito fluido. Eu gosto de trabalhar com pastel oleoso no consultório. É uma técnica que poucas pessoas gostam, não é muito artista que trabalha com ele. Por quê? Ele é muito fluido, tudo que você faz é bonito. Qualquer traço que o meu paciente emita lá no papel, ele já fala, nossa, é gostoso, ele tem uma textura. E nessa textura, o que acontece? A pessoa entra em conexão com o inconsciente e com a arte. E ele se solta. É muito comum, quando se trabalha com pastel oleoso, a pessoa ficar em silêncio. Porque ela está curtindo. Falando de todas as suas artes, como para você acha que ela ajuda a ressignificar o pensamento? Quando você está trabalhando, você entra em contato com o inconsciente profundo. O meu paciente está diretamente ligado às emoções dele, ele vai sentir as couraças musculares que ele carrega. Então, ele está trabalhando, ele começa a se mexer. Aí eu falo, olha a sua couraça aí, vamos trazer ela, vamos entender, ela está querendo se abrir, ela vai soltar o que ela prendeu. Então, naquele processo de corporificação da arte, ele vai trabalhar o próprio corpo. Essa couraça se dissolve. Nós trabalhamos muito no chão. Eu trabalho muito no chão com o meu paciente. Não importa a idade. É chão. Para trazer o que? O grounding, o aterramento. E aí você vira, é uma criança, não, é 60 anos, é 20 anos, não interessa. Ele está ali, ele está imerso naquele processo criativo. E as couraças vão se dissolvendo, porque a dor cristalizada agora vai se materializar no processo. Sil, diz para mim, existe um biotipo que melhor se conecta e expressa a sua arte? Com certeza o meu, que é o esquizo oral. O esquizoide, como dizia a minha orientadora, é a maravilha da natureza. Por quê? Nós somos extremamente criativos, como foi dito agora. Nós temos a criatividade na ponta dos dedos. Tudo para a gente vai virar arte. Então, quando eu pego um paciente esquizo, é mais fácil. Mas mesmo quando eu pego um rígido, que ele vem, não, eu não sei fazer isso não consigo me expressar. Demora mais, mas à medida que essas couraças vão se dissolvendo, ele também vai curtir essa expressão. Vamos mostrar um pouquinho as suas obras agora para o pessoal lá de casa, ó. E fala para mim uma coisa, enquanto a gente está mostrando aqui. O seu processo criativo, para você, é terapêutico? Muito. Como que acontece o processo da construção do que você vai elaborar na obra? Ai, não tem uma regra. Muitas vezes eu sento com os materiais na minha frente e simplesmente vai sair. Vai acontecer quando eu dou oficinas terapêuticas, né? Isso é assim, a pessoa não sabe o que fazer, ela começa a amassar o papel e eu também começo a amassar o papel e vai sair algo. Ou eu tenho um propósito. Eu quero manifestar alguma ideia, algum conceito, algum atendimento que eu fiz. Aí eu já vou com um propósito, aí normalmente eu desenho. Eu vou desenhar essa escultura e vou materializá-la. Quando é para simplesmente fluir, eu não desenho nada.
E diz para mim, você sempre fez essa junção do trabalho da arte com a parte terapêutica? Há 34 anos. Psicologia. Muito bom. E como tem sido o feedback dos seus atendidos? Olha, é muito positivo quando a pessoa pega e fala assim, eu não sabia que eu era capaz, essa peça me representa. Eu estava até comentando com uma das entrevistadas, semana passada um paciente me liga, ele veio de uma oficina que eu dei esse ano mesmo, que de madrugada ele representava o grito. Ele fez uma peça, o grupo inteiro percebeu que era um grito silencioso, menos ele. No feedback ele falou assim, sim, é verdade. E ele bota essa peça na estante e numa bela madrugada ele acorda e quando ele olha para a peça, ele grita. O grito sai, ele se expressa. De madrugada ele manda mensagem que ele falou assim, eu consegui gritar. E ele tinha uma trava. Estava travado. Muito bom. Se as suas obras falassem, que mensagem você gostaria de deixar para o público lá de casa? Cria, se solta, vai, não tem erro, a arte não tem erro. É o único lugar onde você pode errar com segurança, porque tudo vira belo, tudo vira arte. Não é para correr atrás do academicismo, é só para você ser feliz, para tirar essa dor que está aqui de dentro e colocar em algum lugar, olhar para ela e dialogar com essa dor. Muito bom. Eu quero agradecer imensamente toda a sua entrega aqui artística, que traz sempre esse olhar de sensibilidade para o nosso programa, viu? Obrigada. Chegamos ao final de mais um encontro, mas a jornada para o seu autoconhecimento começa agora. Lembre-se, o corpo não é só a nossa estrutura física. Ele é um mapa, um registro fiel das nossas histórias e tendências mais profundas. Ao decifrarmos as pistas que o nosso biotipo oferece, ganhamos a sabedoria para entender por que reagimos de certa forma e como podemos alinhar a nossa essência com as nossas ações. A verdadeira inspiração reside em aceitar, em honrar essa linguagem corporal, transformando o que era padrão em potencial ilimitado. Que vocês saiam daqui hoje olhando para si mesmo como um novo olhar de clareza e verdade. Muito obrigada e espero você no próximo Inspiração.